Você já ouviu falar sobre o uso de esteroides? Talvez no mundo dos esportes ou nas academias. Os esteroides, especialmente os andrógenos, eles são hormônios que desempenham um papel crucial no corpo. E muitos deles, como a testosterona, são essenciais para o tratamento de doenças como o hipogonadismo ou até mesmo a perda muscular grave associada a algumas doenças ou em tratamento de cânceres ou a AIDS. Mas nem sempre eles são usados da forma correta. Neste vídeo nós iremos mergulhar no mundo do abuso dos esteroides, explorando como o uso indiscriminado dessas substâncias podem causar sérios danos à saúde. Embora tenham seus efeitos terapêuticos, o uso fora de controle pode afetar o coração, os rins e até o sistema neurológico. E os riscos não param por aí. Falaremos também sobre como o acesso fácil pela internet e o anonimato podem aumentar o número de pessoas abusando desses hormônios. Se você já se perguntou como algo tão poderoso pode ser tão perigoso também, fique com a gente porque nós vamos explorar todos esses detalhes nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. O termo androgênio aplica-se a hormônios do tipo andrógenos naturais produzidos pelo testículo e glândulas suprarrenais, e incluem a testosterona e a dihidrotestosterona, a DHT, e andrógenos sintéticos também, que incluem andrógenos esteroides e não esteroides. Lembrando que este já é o terceiro vídeo dessa série de vídeos explorando a questão dos andrógenos e dos esteroides, principalmente o papel da testosterona, e depois você pode conferir o nosso vídeo anterior, nosso primeiro vídeo dessa série, na qual nós falamos mais sobre como esses hormônios são produzidos, como eles funcionam, pelo que eles são responsáveis no nosso corpo. Depois confere lá que ele é bem legal. Vamos começar por esse vídeo aqui a falar do uso médico dos androgênicos. A testosterona é mais notavelmente prescrita no manejo do hipogonadismo masculino, com andrógenos sintéticos, com outras aplicações médicas também, que incluem a perda muscular, usada no tratamento da perda muscular, associada à síndrome da imunodeficiência adquirida, que é, no caso, a AIDS, associada também à sua malignidade, a cânceres malignos depois do tratamento, ou então a casos de anemia severa. Nós podemos definir o hipogonadismo como a deficiência de testosterona associada a sintomas ou sinais, e uma delas é a deficiência na produção de espermatozoides e outras características secundárias do corpo também. Esse hipogonadismo pode resultar de uma doença associada aos testículos, como é o caso do hipogonadismo primário, ou então uma alteração do eixo hipotalâmico hipofisário, que é o hipogonadismo secundário. Ambas condições podem ser congênitas, que a pessoa nasceu com, ou adquiridas como resultados do processo de envelhecimento, de alguma doença, de algum medicamento ou de outros fatores. Os andrógenos, além de serem usados nesse tratamento do hipogonadismo primário, ele também é usado no caso da puberdade tardia de crianças, de meninos. Além disso, também pode ser usado no tratamento da deficiência do hormônio liberador do hormônio luteinizante, o LHRH. Também disfunções do eixo hipofisário e hipotalâmico, que pode ser causado em diversos tumores. Doses de androgênios também podem ser utilizadas no tratamento da caquexia, que é caracterizada pela perda extrema de peso, apatia e redução de massa do tecido adiposo e muscular, causada principalmente pela AIDS, no avanço da doença da AIDS, e também pelo processo do câncer. Nesses casos, os andrógenos eles podem promover a síntese de proteínas e aumenta também a massa magra, nesse caso dessas doenças. Muitos estudos randomizados prospectivos mostraram que os andrógenos podem ser usados também para tratar a leucemia, estimulando a proliferação da medula óssea e da hematopoiese, que é a produção de hemácias, que é as células vermelhas lá do sangue. Os andrógenos também são usados para o tratamento de déficits fisiológicos decorrentes de anormalidades anatômicas, como é o caso da criptorquídea, que é a ausência de um ou ambos os testículos na bolsa escrotal. Além disso, nos casos de orquite, que é a inflamação dos testículos,
e também no caso de torção testicular. Pacientes com um histórico, de orquiectomia, que é a cirurgia de remoção de um ou de ambos os testículos, também podem fazer uso de androgênios. Além disso, pacientes com a síndrome de Klinefelter, que é uma condição genética em que a pessoa nasce XXY. Além disso, em caso na terapia contínua de agentes quimioterápicos durante o processo de tratamento para o câncer, abuso de álcool e também em alguns casos em que a pessoa sofreu envenenamento por metais pesados, também podem ser tratados com androgênios. Mas aqui agora nós vamos entrar no uso abusivo dos esteroides anabólicos androgênicos. O termo esteroides anabólicos androgênicos muitas das vezes traz à mente o seu uso abusivo por atletas em eventos esportivos ou aqueles que estão concorrendo em competições de musculação e outra atividade física intensa. Embora o uso de esteroides anabólicos androgênicos para indicações médicas seja relativamente seguro, quando eles são usados ilicitamente, eles podem prejudicar a saúde e causar distúrbios que afetam várias funções do corpo, inclusive cardiovascular, reprodutiva, músculo-esquelética, endócrina, renal, imunológica e neuropsiquiátrica. E não deixe de se inscrever, porque em nossos vídeos futuros a gente vai aprofundar mais cada uma desses impactos nos nossos corpos. Esses efeitos colaterais, eles podem incluir lesões cardíacas, como fibrose, hipertrofia cardíaca, que é esse aumento do coração, e uma cardiomiopatia dilatada, com risco aumentado de infarto do miocárdio, arritmias e morte súbita cardíaca, mesmo em pessoas jovens. A Agência Mundial Antidoping tem se esforçado para erradicar o abuso de andrógenos dentro de esportes profissionais. No entanto, o abuso de andrógenos aumentou dentro da população masculina em geral desde a década de 1980 e permanece em grande parte não regulamentada. Guias de instruções de manuais de uso de esteroides e a revolução se tornaram muito acessíveis, principalmente com o avanço da internet. E assim os homens poderiam obter andrógenos mais facilmente sem receitas e discutir o seu uso em anonimato em fóruns online que não são moderados. Uma meta-análise global publicada em 2014 estimou uma prevalência ao longo da vida para casos de abuso de andrógenos em 6,4% de homens. Portanto, no entanto, em usuários de academia do sexo masculino, esse abuso estima-se que poderia ser tão alto quanto 79%. Os andrógenos são geralmente administrados por via intramuscular ou por via oral, e eles são a droga mais comum para melhorar a imagem e o desempenho. As injeções intramusculares, elas são à base de óleo, porque a testosterona ela é lipofílica, ou seja, ela se dissolve na gordura. Modificações estruturais, elas foram desenvolvidas para alterar a farmacocinética, que é a área de estudo que estuda o movimento de um medicamento no corpo humano. E essas modificações levaram ao que a gente chama de esterificação do grupo 17-hidroxila da testosterona, que torna essa substância ela mais solúvel nos lipídios, nas gorduras do corpo, reduzindo assim a taxa na qual ela é liberada no organismo, para que ela possa durar mais tempo no corpo. Um outro processo foi a metilação, que foi feita nas moléculas desses compostos artificiais e reduzem o metabolismo dessa célula lá no fígado. E isso acaba prolongando o tempo que aquela molécula permanece no corpo, a sua biodisponibilidade, e torna ela mais adequada para uma administração oral. Os andrógenos que são abusados, eles são tipicamente estéreis de testosterona, que são os andrógenos 17-aquilados, ou derivados da nandrolona ou 19-nortestosterona. Vários andrógenos abusados, desse uso abusivo, não são licenciados para uso humano e, portanto, eles não podem ser eticamente aprovados para o uso em ensaios clínicos, porque muitas pessoas usam hormônios para grandes animais, como cavalos. Muitas dessas substâncias que são abusadas são obtidas no mercado negro através de fontes difíceis de rastrear e estima-se que cerca de 73% dessas substâncias não contenham nenhum ingrediente ativo ou que elas sejam falsificadas.
O crescimento da demanda por andrógenos tem sido particularmente promovido pela facilidade de compras online. A maioria dos andrógenos vendidos online ela é fabricada por farmácias não regulamentadas, de qualidade ou de conteúdo desconhecido, sem estudo de doses adequadas, uma vez que um número significativo dessas moléculas foi desenvolvido para uso veterinário, não para uso humano. A aquisição de andrógenos através da internet ela é anônima e não regulamentada em muitas das vezes em muitos países, o que torna o processo ainda mais difícil de ser regulamentado. Vamos nos aprofundar mais um pouco nesse uso abusivo dos andrógenos. Os andrógenos são frequentemente abusados em uma variedade de regimes de uso, com a suposição não comprovada de que isso pode aumentar o efeito anabólico ou evitar efeitos adversos do uso dessas substâncias. Essa autoprescrição e as recomendações por indivíduos não médicos ou da área de saúde, que tem por base somente a experiência empírica que a pessoa foi tendo ali na prática, são uma das razões mais importantes pelas quais os médicos devem estar familiarizados com os usos dos andrógenos para poder reconhecer isso lá na prática médica, lá na prática clínica, porque muitas das vezes o médico também pode não reconhecer ou não associar essa questão de alguns problemas de saúde do paciente com o uso de anabolizantes. A maior prevalência do uso desse tipo de substância está entre atletas, especialmente aqueles que não são profissionais. Isso pode ser explicado por uma determinação em alcançar um corpo perfeito e melhorar o desempenho e a autoestima das pessoas. De fato, os efeitos positivos do uso dos esteroides anabolizantes são o aumento da massa muscular, força, energia e concentração e a redução da massa gorda. No entanto, o uso de esteroides anabólicos androgênicos também tem muitos efeitos negativos. Muitos deles são efeitos leves e transitórios, como a retenção de líquidos, acne, agitação, a ginecomastia, que é o aumento anormal da mama em pessoas com pênis, e a agressividade nessas pessoas. Lembrando que a testosterona é um hormônio associado à agressão, e nós falamos sobre isso no segundo vídeo dessa série, depois confere eles lá, que é bem interessante. Porém, outros sintomas, eles são mais graves, e eles podem danificar vários órgãos e funções, especialmente cardiovascular, reprodutiva, músculo-esquelética, endócrina, renal, imunológica e neuropsiquiátrica. Os efeitos adversos do abuso de esteroides anabólicos androgênicos foi gradualmente reconhecido, e o uso desses esteroides está associado a efeitos tóxicos que nós não podemos negligenciar, que acontecem no corpo das pessoas. O uso prolongado de esteroides pode induzir a secreção hormonal endógena anormal, que pode levar a danos reversíveis no corpo ou a danos irreversíveis. O efeito colateral mais comum desses esteroides anabólicos androgênicos é o aumento de secreção de óleo das glândulas sebáceas, que causa doenças dermatológicas, como a acne vulgar, a alopécia androgênica, essa perda de cabelo, e ou então a um outro extremo, que é a hipertricose, que é uma doença, uma condição conhecida como a síndrome do lobisomem, onde há o crescimento anormal de pelos por todo o corpo, inclusive o rosto das pessoas. Os esteroides anabólicos androgênicos também podem induzir alguns problemas sexuais, como a atrofia testicular, impotência, a zoospermia, que é a ausência de espermatozoides no esperma, e a infertilidade em homens. Nas mulheres, nas pessoas com vagina, o abuso dos esteroides anabólicos androgênicos pode produzir alteração na voz, amenorreia, atrofia uterina e o aumento do clitóris. Lembrando que a amenorreia é a ausência da menstruação. Nos atletas, os abusadores dos esteroides têm um risco significativamente aumentado de ruptura de tendão, o que é um golpe esmagador para a carreira desses atletas. Além disso, os usuários de esteroides a longo prazo também são propensos a certos distúrbios psicocomportamentais, como dor de cabeça, irritabilidade, depressão e síndrome de dependência dos esteroides anabólicos androgênicos,
que acaba levando também essas pessoas a serem mais violentas e até mesmo a suicídio em alguns casos. Uma carga excessiva de esteroides anabólicos androgênicos oral, ela é metabolizada pelo sistema hepato-renal, né? O sistema do fígado e rim, o que agrava esse dano no hepato-renal, esses dois órgãos, e pode também causar doenças hepáticas ou renais, como disfunção da coagulação, fibrose hepática, hipertrofia renal, né, esse crescimento anormal do rim, e insuficiência renal. O abuso dos esteroides anabólicos androgênicos também aumenta o risco cardiovascular e ameaça seriamente a segurança, né, de vida dos seus usuários. Os homens costumam usar uma abordagem conhecida como ciclismo para o uso desses esteroides. Isso envolve um período no ciclo onde os andrógenos eles estão sendo usados, seguido por um período de abstinência, que é fora do ciclo, e muitas vezes ele vai se repetindo. A duração do ciclo, né, desse uso do medicamento, varia consideravelmente entre os indivíduos, mas geralmente é entre 4 a 12 semanas. E existe uma outra questão que é uma combinação de andrógenos diferentes que as pessoas podem fazer, na suposição de que o efeito combinado de várias substâncias será maior do que de apenas uma. E, finalmente, um número crescente de homens está adotando uma forma distinta de usar esses medicamentos, que envolve um período curto de uso de altas doses desses andrógenos, seguido por um período mais longo de uso de baixa dose. Mas vale a pena notar que, mesmo nesses períodos de baixa dosagem, os níveis inseridos no corpo são acima dos níveis normais do corpo e já podem causar problemas de saúde. E esses regimes todos de uso dessas substâncias não têm nenhum benefício mecanicista, né? É efetivamente comprovado na prevenção dos efeitos adversos do abuso dos andrógenos, ou então na aceleração do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, porque no nosso próximo vídeo nós vamos nos aprofundar mais sobre essa temática da questão do uso abusivo dos esteroides. E eu vou deixar indicado para vocês o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos um pouco mais sobre os efeitos da testosterona no comportamento dos mamíferos, né, e dos animais no geral. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!